Ok. Qual o nome completo, Antônio? Antônio Cláudio Amaral Alves. O senhor é amigo, inimigo ou parente de José Rinaldo Araújo Mendes ou Maria Silva Lima? Não conheço. Então vai ser ouvido como testemunha. E como testemunha, tem obrigação legal de dizer a verdade, sob pena de cometer uma infração penal. Tudo bem? Muito Sim, senhor. obrigado. Passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Antônio Cláudio, tudo bem? Tudo jóia? Senhor Antônio Cláudio, o senhor está aqui hoje como testemunha, tá? Para nos ajudar a esclarecer os fatos que foram imputados ao senhor José Rinaldo Araújo Mendes, por supostamente, no ano de 2017, ter vendido um imóvel para a suposta vítima, né, a senhora Maria, um imóvel que, na verdade, não pertencia ao senhor José Rinaldo. E é justamente isso que a gente está buscando esclarecer, tá? Como é que ocorreu essa venda, se ela efetivamente ocorreu. E, senhor Antônio Cláudio, segundo consta aqui dos autos, esse imóvel, na verdade, pertencia ao seu pai, que era um lote localizado no loteamento privê das Caldas. O senhor se recorda desse lote? Se recorde, sim. Perfeito. E ele, de fato, pertenceu ao seu pai porque o município doou para o seu pai quando ele era vivo ainda. Isso, o Caicai. Tá bom. Aí, senhor Antônio Cláudio, a gente conversou com sua irmã antes, né? Eu já peguei algumas informações com ela. Então, do senhor, precisamente, eu gostaria de saber quando é que o senhor efetivou a venda desse lote. Porque, segundo consta, né, ela informou que o senhor vendeu esse lote mais ou menos no ano de 2016. Foi isso mesmo? Eu acho que foi. Foi em 2016, não foi, doutor, aquela época? Eu acho que foi. Tá. Porque foi assim, na venda do lote, quando eu ganhei o lote, eu fui na prefeitura saber se realmente esse lote existia. Chegou na prefeitura, o cara falou, ó, o lote existe, só que é na quadra tal. Tinha duas quadras que o Caicai tinha doado. E nessa quadra onde o lote estava, era uma área muito boa. Eu pensei, será que realmente eu não estou errando a área? Não. Paguei o topógrafo e o topógrafo foi comigo. Marcou o lote, aonde o topógrafo falou que era meu. Falei, topógrafo, tem certeza que é esse lote? Ele falou, é. Então eu posso vender o lote? Ele falou, pode. Beleza. Aí, quando eu fui vender o lote, eu não pus para vender. Eu ofereci ele para um amigo meu. Ele falou, ai, Cláudio, eu compro. Só que eu só tenho uma moto e um pouco em dinheiro. Eu falei, você agrada do lote? Vamos lá ver? Aí eu fui lá, levei o lote, ele agradou, eu fui lá, vi a moto, agradei e fiz a venda com a moto e um pouco de dinheiro. E falei para minha irmã que eu ia vender o lote também, ela também era ciente que eu ia vender o lote, porque eu estava a pé. E quando eu vendi o lote, ele foi lá, tinha uma placa de vendas. E eu peguei essa placa de vendas, tirei foto e desci para a delegacia. E lá nós fizemos esse BO. O escrivão era polícia civil, não era escrivão. Ligou para a imobiliária pediu desculpa, que não sabia, que ia tirar a placa. Aí tirou a placa, voltei de novo na delegacia, o escrivão falou que o lote era meu, que estava no nome do meu pai, que eu podia vender normalmente, que não tinha nenhum BO. Aí eu peguei os documentos e falei para o meu amigo, ó, posso vender o lote lá, tá tudo certinho, o lote é seu. E beleza, se passaram umas 3 semanas, começou a limpar o lote. E eu nunca achava quem limpava o lote. Quando nós foi achar, já tinha construído outra construção em cima do lote. Aí eu tive que chamar um primo meu da Polícia Civil para a gente saber realmente o que estava acontecendo lá. Aí a gente chegou lá, era um cigano construindo no lote. Já não era mais a imobiliária que estava vendendo, era um cigano que se diz dono do lote. E eu não. Eu trouxe o meu primo aí, é policial, e tem os documentos do lote, vai te mostrar que você está no lote errado, que esse lote é meu. E aí ele falou que não ia sair do lote, que não ia sair do prejuízo que ele já tinha construído e tal. E aí agora eu fiquei nessa situação ruim, porque eu tinha que devolver o dinheiro da moto, também não tinha. O que que aconteceu? O dono do lote que eu tinha vendido entrou em acordo com esse cigano e eu sei que no final o cigano desistiu, que realmente o lote não era do cigano e ele acabou perdendo essa construção. E por ter evitado esse tanto de bagunça, ele acabou vendendo também o lote para o próprio advogado, que eu toquei hoje sentado na sala dele, e ele me ajudou também a poder revender esse lote para o meu amigo, que é o Simvaldo. Entendi. Entendeu? Então, foi só essa venda que o lote foi feito. Todas Tá. as vezes que eu fui vender, eu fui na delegacia saber se realmente eu podia vender, se realmente o lote era meu. Eu fui atrás disso na delegacia.
Bem, senhor Antônio, só para entender então uma coisa, né? Porque o seu pai, segundo consta aqui, faleceu mais ou menos em 2006. E quando o Foi. senhor fez, quando o senhor fez a venda desse lote com a anuência da sua irmã, da sua mãe, a senhora Sônia Helena, foi mais ou menos em 2016, ou seja, uns 10 anos depois do óbito do seu pai, né? Isso, E o senhor fez a venda para o senhor Simvaldo, foi isso? isso. Tá. Mas quando o senhor estava diligenciando para saber qual era a situação desse lote, né? Porque como a gente Isso. Aí tinha. há 10 anos, aí o senhor viu que tinha uma construção, existe alguém, Não, não existe existia alguém construção alguma ainda. Só ele existia parou. a placa de vendas. Hum, Quando eu fui lá, não tinha nenhuma placa. Aí eu fui com o topógrafo, o cara da prefeitura, mediu o lote, falou que esse lote era o meu, que eu podia vender se caso eu quisesse, que estava no nome do meu pai. Eu tinha ganhado ele a parte da minha irmã com ele. Então, era herança minha e da minha irmã que ficou para mim. E eu fui atrás para saber onde era o lote certinho, para me poder vender, para me comprar uma moto, para me trabalhar. E foi isso que eu fiz, entendeu? Só que quando eu vendi o lote, passou um pouco, o dono do lote foi lá, tinha uma placa de vendas, eu fui lá. Aí eu tirei foto da placa de vendas, era uma imobiliária, era de uma mulher. Aí o escrivão ligou, perguntou por que que ela tinha posto essa placa, e eles pediu desculpa, falou que não sabia, que tinha errado o lote, arrancaram a placa. Aí beleza. O escrivão falou, Cláudio, agora você pode vender, que eu acredito que não vai ter nada não, que tá aqui, tá no nome do seu pai, tá aqui tudo certinho, você já levou o cara lá, mediu o lote. Beleza, então eu posso vender o lote? Pode vender o lote, Cláudio. Eu fui e vendi o lote. Só que quando eu vendi o lote, passaram as 3 semanas, eu não sei se foi um mês, começou a construir. Eu pensei, será que é a mesma pessoa? E eu nunca achava. Aí, quando nós achou, era um cigano. Muito brabo o cigano. Aí eu tive que chamar meu primo da Polícia Civil para ir lá comigo, para me ajudar nessa situação, para me tirar o pessoal de lá de dentro e eu poder revender esse lote, né? Para entregar o lote para o dono, que eu tinha vendido. entendi. Então, Antônio, só para deixar claro, nesse momento, quando os senhores constataram a questão da placa e depois dessa construção, o senhor já tinha feito a venda para o Simval. Aí o Já senhor tinha estava. feito. Aí o senhor Antes estava. não tinha nada no lote, é. Só tinha o lote, e eu fui lá na prefeitura, fui saber certinho onde era e se realmente esse lote existia, né? Aí, mas o senhor não desfez a venda para o Simval. Foi ele que se Não resolveu desfiz com a essa venda pessoa que porque eu não estava tinha o construindo. dinheiro para devolver. Mas então foi ele que se resolveu com essa pessoa que estava construindo no lote? Foi o próprio Simval? Aí não, aí o meu primo policial foi lá no lote, mostrou o documento do lote, e aí foi aonde que o cigano desistiu, Entendi. entendeu? Mas o cigano queria ressarcir o que ele tinha construído dentro do lote, né? Falou, não, nós não tem culpa, nós nem quer a construção. E depois disso, o que o Simvaldo fez ou deixou de fazer com o lote, o senhor não tem conhecimento. E aí ficou com Não, ele. aí ele vendeu. Eu sei que ele vendeu. Ele falou, Cláudio, eu vou vender. Aí o rapaz que vendeu, para quem ele vendeu, veio atrás de mim. Aí eu assinei, a minha mãe assinou, a minha irmã assinou, e eu fui lá no fórum, reconheci que eu tinha vendido, e se caso precisasse, eu assinava e estava aqui. E quem é esse rapaz? O senhor se recorda? É o advogado, Entendi. E sobre entendeu? essa suposta venda que o senhor José Rinaldo fez, né? Desse mesmo lote. O senhor tomou conhecimento como? Porque o senhor foi chamado na Não, delegacia para eu fui na prestar. delegacia também lá. Eu fui nesse dia da delegacia, eles me informaram esse nome aí, só que eu não sabia quem era esse cara, porque até então eu não sabia que existia essa moça também, que nem existia esse cigano também, que parece que comprou desse mesmo rapaz aí. Entendi. Tudo bem. Então, Antônio, estou O satisfeito. Denis, o Denis, que é da Polícia Civil, foi comigo e acompanhou tudinho a conversação com os dois donos, né? Na verdade, que era eu e o menino que tinha comprado de mim. E o cigano que não queria sair do lote de jeito nenhum. A imobiliária, no dia que eu tirei a foto, eles conseguiram tirar a imobiliária no primeiro dia, que nós achamos lá a placa deles, que estava vendendo lá. Tudo bem. Então, só para concluir aqui minhas perguntas, senhor Antônio, o senhor, né, diretamente, nunca efetuou essa venda desse lote para o Não, senhor José Reinaldo. O senhor nem não, conhecia ele. porque até então o lote ainda não era meu. A minha irmã tinha ganhado o lote na justiça. Parece que a justiça chamou ela e entregou o lote na mão dela. Aí ela falou para mim, Cláudio, é um lote do meu pai e eu não quero. Eu vou passar para você e você vê o que você quer para você, se você quer construir e tal. Eu até no começo eu queria construir, sabe? Mas
eu era muito sem dinheiro, e minha cabeça era ruim, eu precisava de uma moto para dirigir. Não, E tudo aí bem. eu acabei vendendo. Só para deixar as coisas mais objetivas aqui. Então, o senhor não vendeu esse lote para o senhor José Rinaldo e também, até onde o senhor sabe, o Sivaldo, que é seu amigo que o senhor vendeu, também não vendeu para o senhor José Rinaldo esse lote. Não, não vendeu. Tudo bem. Estou satisfeito, tá? Muito obrigado. E o advogado que comprou o lote está aqui. Se às vezes puder te ajudar em algo, porque ele também é ciente desde o começo da compra do lote. Obrigado, senhor Antônio. Agradeço a colaboração. Passo a palavra à defesa. Tá? Seu Antônio, boa tarde. Boa tarde. Seu Antônio, pelo que me consta aqui, pelo que eu olhei no processo, fala que à época, né, 10 anos depois, vocês ainda não teriam feito o inventário do lote. Isso, até então, estava devendo 1.160 de PTU e a gente foi pagando, porque quem não construísse e quem não pagasse ia perder o lote. Então, várias gente perderam os lotes lá perto, porque não construíram, porque era de doação e tinha um prazo de você construir e pagar os IPTU. Só que quando meu pai morreu, eu fiquei muito jogado, então demorou eu acordar de novo para a vida e voltar assim, Entendi. a O senhor trabalhar e tudo. sabe me informar se por um acaso esse cigano que teria invadido lá, se ele já não teria passado esse lote para uma outra pessoa? Não sei, porque até então ele tinha um lote e eu não me recordo de um lote lá. Tá cortando a ligação, tá falhando. Pode ser onde a gente está agora, Oi. quando trava. Oi, o doutor caiu, ó. Não, nunca não. Caiu, Eu como pedi é para que... desligar o vídeo, só para melhorar a conexão, tá bom? Pode continuar respondendo. Tá, aonde a gente estava? Se o senhor não tem conhecimento se esse lote havia sido vendido por esse cigano a outra pessoa. Eu acho que não, porque até então que ele queria era morar lá, né? Entendi. Sem mais Entendeu? perguntas, E excelência, foi obrigada. difícil. E foi difícil tirar eles, viu? Sem problema, Entendi. pode fazer isso, pode parar a gravação.